Tá top a moto, meu. Foda-se. Boas companheiros, aqui para mais um vídeo a bordo de quê? V-Strom Suzuki V-Strom 800 DE. Ei Jesus, que grande canhão, digo-vos já. Isto é como tudo, é aquilo que eu digo, as primeiras impressões em cima da moto contam muito. E esta, se conta. Primeira impressão logo assim à partida é que vamos assim numa posição bastante elevada. E depois é este motor. Ai Jesus, o que é que a Suzuki fez aqui? Parece-me ter feito macumba, daquela macumba negra forte. Pá, este motor puxa bem. Assim. Sport, ok. Pois é, bebês. Isto está... Meti em modo Sport, que é no modo A. Mais uma vez a Suzuki não se deu ao trabalho de, ao contrário da concorrência, meter standards e roads e rains e off-roads e não sei o que, não sei o que mais. Oh caraças, pá, não vou meter muito. Vou ter que deixá-lo passar. Ai Jesus, a minha sorte. E não, lá está, não teve para meias medidas, ok? Andou para aqui e assim à semelhança da minha, meteu-lhe o modo A, B, C e G. Ou seja, esta tem 4 modos, agora tem 4 modos de condução. Não, esta nem tem, esta tem na mesma, acho que tem modo G, de gravel, tem. Por isso, não teve para se chatear muito e mais uma vez optou por A, B e C, os traction controls e os ABS. Esta aqui, a irmã mais velha, a 1050 DE, já tem o modo gravel. Esta acho que não tem, mas a gente pode desligar o ABS, salvo erro. Mas isso, estou-me agora, vou-vos ser sincero, estou-me borrifando para isso, muito sinceramente. E Jesus, estou muito surpreendido com este motorzinho. Não estava nada à espera deste motor. Então, primeiras impressões. Modo de condução, posição ergonómica muito direita, muito confortável. Uma coisa que eu denoto logo é este vidro aqui. Não sei muito sinceramente o que é que a Suzuki estava a pensar para meter este vidro. Isto não confere proteção nenhuma aerodinâmica, muito sinceramente. E tem um monitor a cores muito bonito. Lá está aquela situação que a informação está toda muito bem legível, ou seja, com números, não é números de, parece letras quase de contrato, não, são letras bastante grandes, onde a gente consegue ver muito bem e rapidamente a informação, ao contrário de outras motas que eu já testei, ok? Estou a ser já bastante fastigado aqui pelo vento. É essa sensação que eu tiro para já.
Por isso, palpita-me que a incursão na autoestrada não vai ser muito agradável, pelo menos a nível de vento. Por isso, vou-vos deixar aí com umas imagens da minha incursão na autoestrada e já voltamos para ver aquilo que eu sinto. Ok, companheiros? Até já! Saí da autoestrada, como era a minha previsão, não é? A gente foi aqui fastigado aqui pelo vento forte e feio. Não há volta a dar. Não sei qual foi a ideia da Suzuki em meter esta amostra de vidro, sinceramente. Vocês, se quiserem fazer umas viagens valentes com ela, a minha modesta opinião é que vocês possam comprar um vidro, sei lá, 50 cm mais alto. É essa a minha opinião, para vocês irem mais descansados. Eu não sei se a Honda comercializa ou se já existirá alguma coisa aftermarket. Possivelmente sim. Esta moto, a nível de motor, estou muito satisfeito com esta moto. É um motor que eu sinto muito solto, muito e com vontade de andar forte. É isso que a moto me transmite. Transmite-me essa vontade e o motor ser muito elástico. É esse mesmo contexto, é um motor muito elástico. Ou seja, ela não nota-se que ela tem vontade para andar forte mesmo. Apesar de ter só, vamos começar já por aí, 82 cavalos, salvo eu, 83, 84. É um motor muito elástico e que ela começa logo a querer andar a partir das 3000 rotações. O que não é muito normal nos motores da Suzuki. Por norma, a baixas costumam ser mais pastelões e a partir de altas é que começam a demonstrar o verdadeiro potencial do motor. Esta aqui, a partir de meia rotação, 3000, 4000, já começa a demonstrar o seu verdadeiro encanto. Estou muito agradado com este motor. Posição ergonómica, está top. Eu que tenho 1,81m, a moto está top. E estou muito satisfeito. É daqueles vídeos que eu, quanto menos falo, é sinal que a moto me está a agradar. Porque nem consigo me concentrar muito bem naquilo que estou a dizer e estou mais focado naquilo que a moto me está a conferir, no prazer que a moto me está a conferir a conduzi-la. Vamos lá falar. Na autoestrada senti um bocadinho mais de vibrações nas pezeiras, não a nível do volante. A nível do volante foi pacífico, nas pezeiras senti. Ali, também vou ser sincero, não atingi mais que os 130 e poucos, à volta disso, e eu senti isso na moto. Fora isso, e a proteção aerodinâmica, a moto está top mesmo. Especificações da moto, 855 mm ao chão, não será propriamente uma moto para pessoas de perna curta. E ainda tem aqui uma agravante, a meu ver, porque o banco é muito largo, ou é largo o quanto baste, para nos conferir algum conforto, e além disso, rouba-nos aqui longitude às pernas. Eu, por exemplo, sinto mais dificuldade a chegar com os meus pés ao chão nesta moto, por exemplo, do que na minha 1050 XT. Um gatito, só para vocês terem essa noção ou esse termo de comparação.
A nível de peso, também não é penágio desta moto, porque esta moto em ordem de marcha pesa 230 kg. É assim, não é muito favorável, não é? Para quem anda à procura de motas, e eu não me canso de dizer isso, pede sempre as motas o mais leve possíveis. Por aquilo que me foi dito, já agora agradeço ali na Norbox ao Rui Marinho por me ter cedido a moto. Hoje foi um 2 em 1, para ter o verdadeiro noção ao termo de comparação, que eu depois hei de lançar outro vídeo. Fui testar a Transalp, acabei de testar a Transalp há coisa de meia hora e agora estou a testar a Strom 800, e depois já vos posso fazer um comparativo daquilo que eu achei relativamente às duas, enquanto as ideias estão fresquinhas. Tem um depósito de 20 litros, que para mim é muito bom mesmo, já é penágio também da Suzuki, oferecer-nos nas suas motas depósitos com capacidade generosa, é sempre uma mais-valia, muito sinceramente. E eu estou ali na reserva, só espero não ficar apiado. Autonomia 25 km, vai ser bonito, vai. Mas prontos, vamos lá, vamos tentar nos chafar. Por isso, logo aqui duas desvantagens é a altura e o peso da moto, não será para toda a gente. Jante 21 à frente, jante 17 atrás. O pneu é tubeless, ou seja, não tem câmara de ar, o que para mim é uma mais-valia. Jante raiada, também é uma mais-valia. Preço da moto, 11.500 euros. Logo à partida as pessoas vão apontar isto como uma desvantagem. Eu não vou apontar como desvantagem. Porquê? Porque esta moto já traz muita coisa de origem que a concorrência, por exemplo, não traz. Por exemplo, Quick Shift. Quick Shift não é um acessório ou não é um extra propriamente barato. Rondará sempre mais ou menos 300 euros. Umas proteções de punhos também não sei quanto rondará, mas contem à volta sempre de 100 euros. Só logo aqui nestes acessórios andarão à volta de 400 euros, assim fácil. A tirar para baixo os valores, ok? Por isso, para aqueles que 11.500 euros pareçam um valor logo à partida que seja desfavorável, a meu ver não é, porque vocês têm que ver o bolo total. E se vocês forem fazer, por exemplo, um comparativo ou forem pedir um orçamento a nível depois de acessórios, se vocês queiram colocar numa e noutra, os preços não vão ser dispares. Depois é aquilo que eu digo, é muito na base da vossa experiência, porque esta moto está brutal, o motor desta moto está brutal. Uma coisa que, lá está, que eu já disse nisto noutros vídeos, para quem segue aí o canal, devido a este motor, ao terem passado este motor para um motor em paralelo, na minha ótica, na minha modesta opinião, o que é que faz? Obriga a moto a ficar mais larga. Enquanto se fosse em V, o motor ficava assim, permitia que as motas fossem mais guias. O motor em paralelo obriga as motas a ficarem mais largas, ou seja, e foi o que aconteceu aqui nesta Strom, ou seja, a moto está mais larga, o que depois obrigam a jogar a nível de design de bancos e tudo mais, jogar com essa proporção, e que além da moto ser alta ainda nos vai roubar longitude às pernas, ainda mais dificuldade vamos ter a chegar ao chão. Tão simples como isso, ok, companheiros? Vocês podem ver, ela muda a cor mediante noite ou dia, para branco ou para escuro, mediante a luminosidade que ela detecta. Estou muito satisfeito. Este TFT
é um TFT maior do que por exemplo a Transalp. Pá, a informação está muito mais intuitiva da gente conseguir observar logo as coisas. A informação que ela tem, odómetro, temperatura ambiente, temperatura do motor, médias, neste momento vai a fazer uma média instantânea de 4.2, é mais ou menos isso que eu acredito que ela irá fazer, porque os motores, eu não conheço este motor, mas pelo menos na experiência que eu tenho a Suzuki ao meu, eles também não são motores que eu possa dizer de consumos que a gente não esteja a contar com eles, ou seja, por vezes até nos surpreendem, mas contudo, isto é como tudo, ele gasta mediante aquilo que a gente também puxa por elas. Como eu já disse, não vou meter, ao contrário de outras pessoas, não a vou meter em fora de estrada, porque não tenho a potência para e não gosto de estragar aquilo que não é meu, porque um dia esta moto vai ser para alguém, ok? Eu inclusive já vi vídeos desta moto a andar em fora de estrada, ok? Como se não houvesse amanhã. Pá, os stands são livres de ceder as motas a quem eles bem entendem e, pá, se for de mútuo acordo, pá, nada contra, como é óbvio. Ok, companheiros? De momento não tenho mais nada para vos dizer, mais à frente vou-vos mostrar a moto como é que ela é, a nível de aspecto. Esta é amarela e azul, depois terá outras paletes de cores, ok? Até já! Meus companheiros, cá está a máquina. Epá, eu gosto muito da máquina e gosto desta cor. Distingue-se. Estes faróis estão brutais, eu adoro. Full LED, duplo disco à frente, jante 21, jante 17 atrás, aquilo que eu digo, já traz uma proteção de cárter de origem, já traz um suporte top case de origem, já traz as crash bars de origem. Oh, meus amigos, o que é que vocês, só nestes extras, quanto é que vocês não pagam se forem comprar à parte? Outra coisa que esta moto tem relativamente vantagem à concorrência é aquilo que eu digo, o quadro não é totalmente rígido. A afinação, ou seja, vocês se penarem daqui para trás, vocês podem tirar estes parafusos e meter-lhe outro quadro, ok? A afinação também da parte de trás permite afinação e a suspensão da frente também permite afinação, ok? Opa, conforto, vocês têm a Suzuki, por aquilo que me disse o Marinho, tem a possibilidade de comprar um banco mais baixo, para aqueles de perna curta, para umas proteções de depósito. O visor é muito bonito, gosto muito, ok? Vamos ver a sonoridade dela. A nível de sonoridade é muito semelhante aos motores em V. Nisso a Suzuki conseguiu. Desligar agora aqui a moto. E de resto, acho que está aqui um conjunto que... muito bom. A moto muito equilibrada. Vê-se nos acabamentos que tem pormenores de top mesmo. Qualidade é top. Não sinto que a moto em ponto nenhum, ou seja, que a marca se tenha baldado a nível de qualidade em alguma circunstância, ok? Vou-vos falar mais um bocadinho de nível de especificações e já volto de caminho, ok? Até já! Cá estamos com a máquina, companheiros. Está um conjunto excelente. Estou a adorar a moto. Vinha um bocadinho relutante à moto, sinceramente, porque já tinha visto algumas reviews. As reviews não eram muito favoráveis, mas é aquilo que eu digo. Cada um faz a review à sua maneira, porque os conceitos, as experiências, as vivências são completamente diferentes de pessoa para pessoa. Por isso,
A minha está a ser muito, muito agradável. Estou a ficar muito agradado com a moto. É aquilo que eu digo, a moto já tem uma série de extras que outras marcas não têm, nomeadamente Quick Shift, proteção de mãos, proteção de cárter. Pá, a moto, pelo preço, vocês logo à partida assustam-se, mas ela já traz muito de base. Como eu já disse, vocês têm a possibilidade de comprar um banco mais baixo, pá, não sei com que, mas deve-vos ficar no máximo com 830 mm, esta tem 855. Eu sinto mais dificuldade a chegar com os pés ao chão nesta do que com a minha 1050 XT, ok? Vocês terem uma noção, eu tenho 1,81 m e chego em bicos de pés, ok? Tão simples como isso. Pá, mas vê-se que a moto tem um bom toque, tem bons acabamentos, pá, a embreagem muito precisa e muito... Pá, estou a gostar muito. Por isso, como eu vos disse, hoje foi uma correria daquelas, total. Pá, levantei-me, era 8 da manhã, para tratar das situações, agendei com a Motobox a Transalp e agendei para a seguir com a Norbox a B-Strom 800DE, para ter a verdadeira noção e para vos, a posterior, poder-vos dar o verdadeiro comparativo daquilo que eu sinto. Neste momento estou focado no 800DE, estou satisfeito com a moto, tem umas suspensões brutais, isto filtra tudo e mais alguma coisa, o conforto é abismal, ok, companheiros? Tão simples como isso. Vamos fazer umas curvas, como é que eu me sinto? A nível de travagem, pá, para já notei uma travagem muito boa e o motor, meus meninos, que isto, apesar dela só ter 84 cavalos, não parece, muito sinceramente não parece, é aquilo que eu vos digo, ok? Por isso, vamos fazer umas curvas, vamos fazer umas conclusões finais e já voltamos, ok? Esta já tem entrada USB aqui lateral, ok? Também é outro extra que a Transalp não traz, ok? Vamos arrancar. Cá estamos nós, companheiros. Vamos fazer as nossas curvinhas e ver como é que nos sentimos. Estou muito satisfeito com esta moto. Pá, ponto negativo, Suzuki, muito negativo. Proteção aerodinâmica nesta moto. Pá, não sei o que é que vocês estavam a pensar, muito sinceramente. Pá, é mesmo muito má. Má todos os dias, pá. Quem for comprar uma moto destas, opá, nem se deu o trabalho de a tirar do stand com este vidro. Ok? Tão simples como isso. Cá estamos nós, companheiros, acabadinhos de fazer a nossa incursão na 108, ver como é que ela se comporta nas curvas, opá, e ela comporta-se muito bem. E a travagem dela, está brutal a travagem mesmo. E depois é uma moto que é aquilo que eu digo e volto a dizer, as motas para a gente as comprar tem que nos conferir total confiança e total à vontade, caso contrário é para a gente, pá, andar contrariado, entre aspas, em cima da moto. Esta moto está brutal mesmo. Este motor, se a fiabilidade dele for igual aos do motor em V, está brutal. Está top. Estou a adorar esta moto. Eu por mim levava já para casa. É o que é. Não há volta a dar. As motas transmitem-nos e cada um transmitirá os prazeres ou as virtudes e os defeitos de maneiras diferentes. A mim está-me a transmitir uma boa vibe esta moto.
é o que é. Conclusões desta moto. O que é que eu estou a achar da moto? Para quem é que serve esta moto? Pontos negativos, pontos positivos. Esta moto é uma moto mais corpulenta, ou tão corpulenta, por exemplo, como a minha XT, a 1050 XT, só para vocês terem uma ideia. Por isso, logo à partida, não será para pessoas menos experientes, ok? Esse é o meu ponto de vista. Pessoas menos experientes com esta moto, eu não aconselho. Contudo, cada um é livre de fazer o que bem entende. Porque é uma moto muito alta, muito pesada. Apesar dela se manusear e manobrar bem, aqui e ali, vocês, por terem essa falta de experiência, poderão ter problemas. Estou muito satisfeito com o motor. Ponto positivo. O depósito de 20 litros, ponto positivo. A fazer médias como ela está a fazer, de 3,9, 4, fácil, 400 km, 450 km. É uma mais-valia para quem quiser fazer viagens longas. Pontos negativos nesta moto é a proteção aerodinâmica. Quem quiser fazer viagens longas, obrigatoriamente tem que lhe meter um vidro alto, bem alto. Tão simples como isso. Ainda por cima, este vidro não tem nenhum tipo de ajuste. Por isso, logo por aí, está a perder. Depois é uma moto que vocês, mediante a vossa experiência, como eu disse anteriormente, poderão utilizá-la no dia a dia. Apesar de ser mais larga, que eu acho que seja mais larga até com a minha, porque é aquilo que eu digo, este motor em paralelo confere-lhe essa largueza, e depois eles têm que conferir ou desenvolver o design da frente para trás, ok? E que lhes dá aqui uma maior largura à frente e que depois vai estreitando para trás. O banco é top, muito confortável, o que já nos habituou na Suzuki. A Suzuki, por exemplo, a nível de conforto, acho que é das marcas onde eu andei que confere mais conforto, ok? Dentro destas gamas ditas mais banais, não é? Depois se formos para gamas premium ou para motas premium, como a gente pode considerar as BMs e KTMs e whatever, aí é uma obrigatoriedade. Neste patamar de motas, não é muito comum o conforto delas. E a Suzuki, acho que aposta sempre muito no conforto das motas e na ergonomia. Outra coisa que eu ressalvo na Suzuki é que a nível de menus é tudo muito fácil. A nível de botões, não tem aqui, ao contrário de outras marcas, como por exemplo a Honda, não tem aqui uma série de botões para nos confundir e para interagir com o menu. É do mais fácil e é muito intuitivo, ok? Tão simples como isso. Para quem interessar, esta moto não permite conectividade com o vosso telemóvel, ao contrário, por exemplo, da Transalp, ok? Para quem considerar isso uma mais-valia ou não, esta não tem. Outra coisa que não tem, que poderia trazer, é o Cruise Control, ok? Assim como à semelhança da Honda, para distinguir um bocadinho as águas, não é? Ou seja, distinguir a 800 DE da 1050 DE, não é? Confere-lhe à DE outras melhorias, outras nuances, outros extras que na DE não tem. Tão simples como isso. De resto, a moto está excelente. Preço 8.600 euros. Fiabilidade que a Suzuki já nos habituou. Mais uma desvantagem é o IUC que esta moto vai pagar. Vai pagar igual à Transalp, 100 e poucos euros. É o que é, não há volta a dar para quem tem estas motas. Noto este motor muito mais ágil que, por exemplo, a Transalp, ok? É muito mais elástico.
Na Transalp sinto o motor muito mais preso. Mas pá, é a minha opinião, ok, companheiros? De resto, resumindo, meus companheiros, vocês têm aqui uma máquina equilibradíssima, com extras que vocês muitas das vezes não valorizam, mas que está aqui uma pipa de massa em extras. À vontade, poderá estar aqui a rondar 500, 600 euros em extras. Ou seja, os 11.500 euros, se fossem os extras, facilmente andaria ali na casa dos 11.000, a meu ver. Por isso, 11.600 euros por esta moto, muitos extras. Pá, eu estou muito satisfeito com a moto. A moto é muito completa, muito equilibrada. Em tempo algum me confere desconforto ou desconfiança. Ou seja, transmite-me uma confiança para fazer muito dela e até por vezes abusar dela, que a moto está feita de maneira a vocês terem sempre controle sobre a máquina. É impressionante como é que a Suzuki desenvolveu esta moto, que eu estava relutante, muito relutante com esta moto, sinceramente. Não estava com grandes expectativas, porque foi uma moto concebida do zero, e a moto está brutal, companheiros, simplesmente brutal. Estou a adorar a moto. Era uma moto que eu me viria a vir comprar, muito sinceramente. E é isso. A moto, a meu ver, não é para aqueles de perna curta, não é para pessoas menos experientes, a meu ver. Agora, claro que vocês são livres de fazer o que vocês bem entenderem. O motor tem sempre uma vivacidade muito grande, e eu estou a adorar a moto. Ok, companheiros? Espero que tenham gostado do vídeo. Façam um grande like, subscrevam e tchauzinho!